rua. Vai ser votado em segundo turno na Câmara Municipal o projeto de lei que regulamenta a internação voluntária e involuntária de usuários de drogas. O texto, gente, prevê atendimento médico, acompanhamento psicológico e também ações de reinserção social, com foco na recuperação e também na dignidade humana. Essa medida tem dividido opiniões, mas traz também uma questão importante. Até que ponto o poder público deve intervir quando uma pessoa perde o controle sobre o próprio tratamento? Esse é o tema do nosso programa de hoje, do Tribuna Livre de hoje, e você pode participar com a gente, né, Léo? Você concorda ou não com a internação involuntária de dependentes químicos? Essa é a nossa pergunta do dia, tá? E o nosso WhatsApp é o 99412-2179. 99412-2179. Participe com a gente. E aqui com a gente o autor, né, desse projeto que está em tramitação na Câmara, o vereador de Belo Horizonte, Braulio Lara, do Partido Novo. Vereador, obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço o convite, Adriana, Leonardo, e assim saúdo todo mundo que está acompanhando aí o Tribuna Livre. Pode chamar Leonardo de Léo, tá? Pode? Leonardo, sua mãe então dele Léo... chama, mesmo assim quando eu ela faço tá brava. Ou quando eu faço algo ou quando não faço. Tá certo. Exatamente. Vereador, importante ter esse espaço aqui para debate, porque normalmente, né, a gente procura os vereadores, o ambiente político para discutir política, né? E aqui a gente está discutindo política pública. Então a gente vai ter esse espaço maior para a gente debater sobre um assunto tão importante que normalmente, gente, é debatido e pouca gente participa, viu, de audiências públicas. É importante a gente fazer esse convite, porque esses assuntos todos que estão em pauta na Câmara, muitas vezes são debatidos em audiências públicas. É o momento, né, que as pessoas têm, a comunidade tem, de participar, de dar opiniões. Então, sempre fiquem atentos, principalmente em relação aos vereadores aí da sua região, em relação ao que eles estão fazendo e audiências que estão propondo, né? Vereador, um tema super importante. A gente está falando sobre uma questão social e sobre uma questão de saúde, né? Como que o senhor pensou esse projeto e de que forma, assim, que ele foi concebido? Adriana, o primeiro ponto é que você falou um ponto fundamental, que é da participação das pessoas, né? A gente sempre atua publicamente, né, convidando as pessoas para o debate, por meio de audiências públicas, por meio de discussões como essa que a gente vai ter hoje aqui no Tribuna Livre, mas é importantíssimo de todo mundo se engajar, porque o que a gente busca mesmo é tentar criar alternativas e soluções para problemas que estão na nossa frente, embaixo do nosso nariz. Tudo começou quando eu assumi no primeiro mandato, e eu estou agora no segundo, é que a gente tem um problema gravíssimo nas ruas de Belo Horizonte, que é a questão das pessoas em situação de rua. Nós temos um problema extremamente complexo que passa por várias questões, entre elas um problema que é de saúde pública, vinculado à questão do uso de álcool e drogas, né? Pessoas que caem nas drogas, que começam a se tornar dependentes e que não conseguem mais sequer definir por si próprios. E a gente viu que alguma coisa precisava de ser feita, e o meu papel como legislador é de observar quais são, da gente fazer basicamente o encaminhamento, né, de soluções com base nas legislações, tanto municipais, e em especial legislações, inclusive federais, que não são cumpridas no âmbito do município, que é o caso específico desse projeto. A lei de drogas, ela já existe. A internação involuntária e voluntária já é prevista, mas em Belo Horizonte ela não é aplicada. E o que a gente está fazendo é exigindo, entre aspas, por meio desse projeto de lei, que essa ferramenta que já está na nossa legislação federal seja implementada e aplicada em Belo Horizonte. Isso acontecendo, começa a viabilizar o quê? Dentro da política pública, principalmente da assistência social, quando se observar pessoas que já estão sob dependência de drogas, né? Os cracudos, vamos falar aqui de forma mais popular, e essa pessoa tem que ser tratada, ela precisa de ser encaminhada. Mas só que é muito romantizado falar que a pessoa vai ser encaminhada só se ela quiser, que ela vai fazer um tratamento só de porta aberta, sendo que às vezes ela já não consegue mais sequer definir por si próprios. Então, por que é o encaminhamento de internação voluntária e involuntária? A voluntária é quando de fato a pessoa de fato quer se tratar, quando a família de fato, todo mundo que está à volta daquele dependente de drogas, quer encaminhar para realmente que ele receba esse tratamento, e que muitas vezes precisa sim de internação.
a pessoa não tem como simplesmente fazer um tratamento de um dia e sair no outro e voltar para a dependência de drogas. E o involuntário é quando, de fato, já não existe mais nenhum outro mecanismo a não ser realmente o quê? O poder público, né, exigir que aquela pessoa ali realmente seja internada para receber o tratamento e restaurar a sua dignidade, restaurar a sua capacidade mental, a sua capacidade de realmente ter uma vida digna. Porque, infelizmente, muita gente que defende que as pessoas têm o direito de ficar nas ruas, né? E elas têm o direito de ir e vir, mas só que a gente está vendo o cenário. Belo Horizonte não quer virar uma Cracolândia, igual a gente viu em outras cidades grandes, e deixar essas pessoas lá morrerem por lá. Não faz sentido. A gente precisa de pegar cada um que precisa de ajuda, de tratamento e encaminhar para realmente restaurar essa possibilidade de realmente ter uma vida minimamente digna. Vereador, então, ouvindo aqui o senhor, surgem algumas dúvidas, né? A população também tem algumas dúvidas sobre este projeto. Se fala muito da população de rua, né? Da totalidade da população de rua que nós temos hoje em Belo Horizonte, há um estudo, há como estimar, todos são dependentes químicos ou não, há uma porcentagem, como que é isso? E também a questão da internação dessas pessoas, da ajuda dessas pessoas. Cada caso é um caso. Temos lugares específicos em Belo Horizonte que vai comportar todo mundo para diferentes casos de internação? Vamos por partes. Há um percentual altíssimo de pessoas que estão nas ruas e que têm envolvimento com drogas. Isso é um fato. Existem pessoas que, de fato, nem estavam nas ruas, mas que, por causa de uso de drogas, uma hora ou outra saem das suas casas e vão buscando esses nichos de consumo de drogas e por lá ficam. Eu acho que assim, a cena que mais nos impressiona em Belo Horizonte, infelizmente, é ali naquela região próximo da Pedreira Prado Lopes, do lado do Conjunto IAPI, naquela região ali, na Lagoinha. Falar também que perto da rodoviária a coisa tá ficando feia, viu? Então, mas ali a rodoviária está próximo desse local, também, né? Então, assim, eu tô colocando só um lugar que todo mundo que passa vê. Não é o Braulio que tá inventando. É uma questão muito exposta e muito visível dentro da nossa cidade. Então, o primeiro ponto é que como a pessoa chega na droga ou como a pessoa chega na rua, são várias situações. O que eu tenho sempre falado é que uma vez que você tem todo um esforço de política pública para abordar pessoas, para entender o que está acontecendo, a ferramenta de encaminhar para tratamento ela tem que ser uma ferramenta que está na mão de qualquer assistente social que está ali observando e vendo realmente que aquela pessoa precisa de ter algum encaminhamento também de tratamento, vamos dizer de forma bem clara. E o segundo ponto é que existem os casos também das pessoas que têm dificuldades com familiares que estão envolvidos em uso de drogas e que às vezes elas não querem de fato ver que o filho ou o parente vai parar na rua ao relento e precisa de ser tratado. Então seria até uma situação um pouquinho antes de chegar nas ruas. Mas infelizmente eu conversei com muitas famílias e várias delas reportam que já teve que ir buscar o filho no meio desses lugares extremamente degradados de uso de drogas, né? Ou seja, estava na rua, estava usando drogas, estava usando crack e que não consegue uma solução. Quem tem condição financeira ainda vai e tenta pagar por esses tratamentos em clínicas para tentar recuperar. E quem não tem condição? Aí entra uma discussão que realmente vem a partir de política pública. Nós vamos pegar e fingir que não acontece, que não está acontecendo, e deixar a pessoa por lá até ela morrer por causa de uma overdose? Ou, né, outros problemas que começam a permear a droga, porque a droga chama o crime, e o crime chama outros tipos de violência, e aí você tem um problema que ele vira um problema de saúde, que se transforma num problema social e que vira um problema de segurança pública. E assim, não é fácil tocar nesses assuntos, porque a gente está falando de vidas humanas e esses assuntos precisam de ter a maior serenidade e tranquilidade para discussão, porque o mínimo que eu escutei, né, do povo me xingando, né, principalmente quem defende que a pessoa tem que ficar lá na rua mesmo, é me chamando de higienista, por exemplo, que é um adjetivo que é um dos mais lights,
Mas a questão não é essa. A questão é, será que a gente vai fechar os olhos para essas pessoas que estão precisando realmente de ajuda e que estão, sim, nas ruas de Belo Horizonte? Então, Léo, eu respondo assim a primeira parte da pergunta. A segunda parte é uma questão que, uma vez que essa lei venha a ser aprovada, passa a ser um problema mais do prefeito do que do vereador, né? Porque ele vai ter que implementar, sim, vai ter que destinar recursos para que a política pública avance, mas dentro da minha atuação do legislativo, eu não posso invadir a matéria que é da prefeitura. Por isso, o cuidado nosso na hora de propor a lei, de não entrar tanto em detalhe falando de execução, porque execução não é minha parte, né? A minha parte eu quero que implemente o que já está previsto na Lei Federal de Drogas, ponto. Agora, o prefeito tem um problema? Tem, ele vai ter que colocar direcionamento de orçamento, os vereadores vão ter que aprovar o orçamento, mas só que eu não estou atuando nisso há pouco tempo. Desde 2021 eu trago essa pauta. E o que a vida na política me mostra e nos mostra é que não adianta você querer também abraçar o mundo e fazer tudo de uma vez. Então a gente está fazendo por partes. Os governos anteriores de Belo Horizonte não quiseram pegar essa pauta para valer. Então, de certa forma, o nosso movimento pressiona a prefeitura a andar. E o que eu espero da prefeitura realmente é, uma vez aprovada, dimensionar recursos, regulamentar a lei e começar a implementar. Agora, Belo Horizonte tem alguns hospitais, né, que tratam, por exemplo, da questão de psiquiatria e que, só para vocês terem uma ideia, eles são proibidos de atender o próprio cidadão de Belo Horizonte. O Hospital Raul Soares só atende quem vem do interior, porque a política municipal é de que não deve-se ter nenhum tipo de internação, né, para pessoas que estão com problemas desse tipo e, ao mesmo tempo, que só os Sersans deveriam dar conta desse tipo de demanda, os Sersans AD. Funciona? A gente tem 1000 relatos que não funciona, que fica ali numa situação, mas os casos que as pessoas precisam de internação não acontecem. Então, é realmente um desafio que Belo Horizonte vai ter que encarar daqui em diante. A gente continua com esse assunto no próximo bloco. Você participa com a gente. Você é a favor ou contra a internação involuntária de dependentes químicos? A gente vai para um rápido intervalo, 99412-2179. Tem muita participação chegando, muita mesmo. A gente vai trazer todas elas e, a partir delas também, a gente vai discutindo esse assunto aqui no nosso Tribuna Livre. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre a internação involuntária de dependentes químicos. E a gente quer saber, você concorda ou não com a internação involuntária de dependentes químicos? Essa é a nossa pergunta do dia. Você pode dar a sua opinião, deve, lá no nosso WhatsApp. Participe, 99412-2179. Aqui com a gente o vereador Braulio Lara, do Partido Novo, vereador aqui de Belo Horizonte. E agora a gente tem também a participação da nossa especialista em dependência química, doutora em Ciências da Saúde, na área de enfermagem psiquiátrica, professor na Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Já esteve aqui com a gente também, Janaína Soares. Sim. Professora, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente estava falando agora há pouco a respeito da internação, né, dessas pessoas com grau de dependência, principalmente as pessoas que estão nas ruas, né? E o vereador falava agora há pouco sobre a necessidade também de ter uma estrutura para atender toda essa demanda de internação. A gente sabe hoje que os centros, né, os Sersans que atendem a essa demanda, muitas vezes não conseguem atender o que já existe, né? Ainda mais agora, por exemplo, com esse tipo de internação involuntária, caso seja necessário. Como que a senhora vê essa estrutura? Bom, a gente tem uma política pública, né, a Lei 10.216, que ela trata, né, dos direitos para o tratamento das pessoas com transtornos mentais. E lá mesmo, né, já direcionado que o tratamento ele deve ser de base comunitária, né, no sentido para que a gente não acabe, né, afastando essas pessoas da realidade da vida delas. A ideia, né, é que fazer com que essas pessoas elas possam lidar com o seu uso de substância no seu território, né? E para isso a gente já sabe, né, que é um modelo falido a gente fechar as pessoas numa instituição.
né, que uma instituição só, ela não vai dar conta de tratar as variadas demandas que estão relacionadas à dependência química, né? São vários fatores que vão levar a pessoa a ter essa relação de uso nocivo com a substância, fatores psicológicos, sociais, físicos, né? Então, eu fechar ela, institucionalizar ela, provavelmente vai ter baixo efeito ali na recuperação dessa pessoa. Por isso, a própria lei nossa, né, ela estabelece uma rede de atenção psicossocial, que tem aí serviços de atendimento desde a atenção primária, não pensar os postos de saúde, né, para promoção da saúde mental, da prevenção, até a rede especializada, que no caso a gente tem o Sersans, né, no caso daqui de Belo Horizonte, no estado, né, no Brasil inteiro são conhecidos como CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. A rede especializada, ela tem esse intuito dos pacientes, das pessoas que estão graves, no caso do uso de substância, elas têm um transtorno por uso de substância, e aí elas vão ser acolhidas e atendidas por esse serviço, por uma equipe multiprofissional. E em situações de maior gravidade, de risco, né, elas vão muitas vezes precisar da internação. Né? E por isso que nesse serviço tem os leitos, né? Que a gente chama de hospitalidade noturna, para atendimento à crise, para desintoxicação, para síndrome de abstinência e também como recurso de segurança social para muitos casos. Né? E essa internação ela é discutida junto com o usuário, né? Em conjunto com ele, com a família, com a equipe. Né? Não é um serviço impondo para o usuário, mas ele participando dessa escolha. E quando ele não tem condição de participar? Ele sempre vai ter condição de participar? Então, geralmente, né, a própria lei ela estabelece, quando o usuário ele se encontra numa situação de risco para ele mesmo ou para terceiros, existem outras modalidades de tratamento. Por exemplo, a internação involuntária, que vocês estão trazendo aqui, e a internação compulsória. Né? Mas isso precisa de uma avaliação médica, né, de um laudo, de uma equipe multiprofissional que vai estabelecer ali o plano de atendimento individual ou PTS, né, o conhecido projeto terapêutico. Uhum. Então, assim, com relação a abrir mais vagas ou não, acho que hoje o que a rede de Belo Horizonte talvez necessite é de pensar outras estratégias que já estão na rede de atenção psicossocial na nossa política. Por exemplo, abrir leitos nos hospitais, leitos psiquiátricos, né, nos hospitais gerais. Por exemplo, a gente tem lá no Barreiro um hospital, né, o Célio de Castro, que ele tem enfermaria psiquiátrica, né, só que é só um hospital, né? Então, preparar as equipes para receber, para lidar com a síndrome de abstinência, para esse momento, né? Que a gente sabe que a internação ela deve durar aí, no máximo 90 dias. Uhum. E ela deve ser avisada dentro de 72 horas para o Ministério Público para acompanhar, para que esse sujeito ele não corra o risco de ser privado de liberdade, de cárcere privado. Né? Então, eu vi o vereador falando da questão do Raul Soares, né? Ele é um hospital que ele atende o Estado, né? Ele é voltado para o Estado, porque o Belo Horizonte ele já tem, né, 9 Sersans, um por regional. Precisaria melhorar a nossa rede? Sem dúvida. Eu acho que, assim, a gente precisa pensar, talvez, um caminho mais rápido, né, e mais efetivo em ampliar a rede já existente, ao invés de criar outros dispositivos que têm menor efeito ali no tratamento do usuário. Então, porque a internação, como eu disse, o usuário ele perde ali o vínculo com o trabalho, com o estudo, com a família, e depois, se isso não é trabalhado, os mecanismos de enfrentamento, lidar com os gatilhos, ele só fica lá, né, ou trabalhando, né, ou fazendo atividades diárias lá do dia a dia, a hora que ele voltar para o território, ele não vai ter ali formas de como lidar com os seus gatilhos, né? E aí ele volta para esse ciclo de voltar para a rua, né? E acho que é importante a gente, quando pensa também em internação, pensar, assim, na nossa população, né? Assim, tem a clareza de qual que é a porcentagem de pessoas que realmente necessitam de um tratamento por internação, porque a gente sabe, a nossa própria lei, ela fala, né, que a internação, ela é o último momento, né? Não é o primeiro. Então, a pessoa está com dependência química, vamos internar você. Não. A ideia é,
primeiro vamos tentar as outras alternativas. Então, assim, posto de saúde, ele tem, né, a busca ativa no território. A gente tem as equipes de consultório na rua que abordam a população em situação de rua, que a ideia é dar acesso para essas pessoas, criar vínculo com elas para que elas mesmas, né, se sensibilizem quanto ao tratamento e vão para o Sersan, né? O Sersan, ele, além de receber o sujeito, a pessoa por livre e espontâneo, ele tem o carro que ele vai buscar a pessoa para ir para o tratamento, né? E é isso, não é um tratamento apenas médico, apenas medicamentoso, né? É um tratamento múltiplo que vai trabalhar as várias questões da vida do sujeito, sociais, né, financeiras, de moradia, né? Porque se a gente não tratar a base dessas pessoas, a droga ela vai continuar assim tendo um grande efeito na vida dela, porque como a gente diz, dependência química, é a pessoa depender só daquilo. Agora, quando eu trabalho os outros fatores da vida dela, eu amplio esse menu de opções, e aí ela diminui as chances de dependência. Janaína e vereador Braulio, então assim, vocês acreditam que é algo além da prefeitura e também, mas que precisa de uma ajuda também de governo estadual, até mesmo governo estadual, um trabalho em conjunto? Isso, eu acho que primeiro é reconhecer, né, fazer um levantamento claro, né, de qual é o perfil dessa população. A gente está falando de população em situação de rua, está falando da população toda de Belo Horizonte. Qual que é essa população? Como que é o uso de substância? Qual que é a porcentagem de dependência? Para pensar aí de forma estratégica quais os serviços a gente precisa de fato investir e ampliar. Né? Porque se a gente pensar em internação também, em hospital, numa comunidade terapêutica, numa clínica de recuperação, ela tem alto custo, né? Diferente do tratamento no Sersan, que é baixo custo e mais efetivo. E quais pessoas vão precisar da internação ou outro tipo de não tratamento, são todos, não é? Exato. Queria trazer só uma mensagem aqui compartilhada da Esther, vereadora. Olha só o que ela diz. Oi, bom dia. Com todas as experiências que vivenciei nesse caso, né, com uma pessoa, com um dependente químico, eu acho que seria necessário, obrigatório, a internação com ou sem o consentimento do usuário, uma vez que é comprovado a sua incapacidade, muitas vezes, de decidir sobre o tratamento. Nem sempre a família tem culpa e não dá conta por si própria. Ela traz um aspecto importante nessa discussão, que é a família. E eu queria saber de vocês, começando aqui pelo vereador também, de que forma também que é possível contemplar a família dentro desse processo, sabe? Porque é difícil para a família ter uma pessoa com dependência, não dar conta de tratar essa pessoa, né? Então, até para fazer um contraponto, professora Janaína, eu vejo que a hierarquia ela já está estabelecida, né? Que você não vai pegar e aplicar uma internação involuntária de primeira, não é isso. Ela é a última ferramenta, mas ela é uma ferramenta que precisa de ser usada nos casos que precisam desse tipo de situação. Como? Com acompanhamento médico, com a família junto. O que eu vejo hoje em termos de política pública na nossa cidade é que isso de fato não é priorizado. A gente, num aspecto mais macro, político, porque vocês estão ali na ponta, e a gente também não pode aqui fazer uma discussão técnica de quem está vivendo todos os santos dias ali, recebendo pacientes, com um político que está tentando resolver um problema macro e que precisa de direcionamento e ferramenta jurídica para que isso de fato se consolide como uma política pública a ser cada vez mais priorizada. O que a gente percebe é que existem muitas pessoas nas ruas que dependem de drogas, mas tem as pessoas também, que a senhora até questionou, que estão dentro das casas, que estão dentro das famílias, que as famílias estão tendo problemas de fato com aquele indivíduo, não estão dando conta de tratar daquele indivíduo e que precisam de ter um encaminhamento firme. Então, eu discordo de que é uma política pública que tem 100% de sucesso. Eu não acho que seja. Eu acho que a gente não pode ir nem do 8 ao 80. Eu acho que a questão da metodologia, a questão de como encarar esses problemas, que às vezes são problemas meramente psiquiátricos, mas muitas vezes são problemas que vêm de fato do problema de uso de drogas, eles precisam de ter uma nova visão da política pública para a gente conseguir dar passos mais efetivos e vir resolvendo problemas que estão se acumulando nas ruas da cidade. Então, eu não vejo que a gente tem que descartar nada, mas nós precisamos, com esse momento de debate, adequar as políticas para que a gente seja mais efetivo
para tratar de quem realmente precisa. Bom, senhor vereador, eu não sei se você concorda, mas não seria a gente ir na contramão quando a gente já tem dispositivos que funcionam, né, e a gente criar outros ao invés de investir naqueles que já existem, né? Os serviços, né, especializados, eles já praticam a política pública, né? Já recebem internação compulsória, involuntária, né, quando familiar, porque é uma lei nacional. Então, assim, eu acho que talvez não seria interessante a gente ver como esses dispositivos eles funcionam e aperfeiçoar eles para que as pessoas elas cada vez tenham maior acesso, né, mais possibilidade de cuidado. A gente, por exemplo, sabe que no Brasil muita gente ainda não conhece o CAPS, não sabe que ele existe, para que ele serve, né? E as pessoas, os familiares, eu concordo, eles ficam desesperados quando ele vê ali o seu parente, seu ente querido, passando mal ali pelos de droga, em situação de risco, né? Mas existe o dispositivo para isso. Só que é isso, falta recurso humano, falta estrutura física, né? Então falta investimento mesmo, né? Então, assim, acho que o poder público, né, você como vereador, poderia, de certa forma, movimentar isso, né? Fazer com que a política pública ela se aperfeiçoe, ao invés de pensar em gastar mais dinheiro com isso, em algo que a gente já conhece, a gente já tem estudos que mostram, né, que a internação ela não deve ser a prioridade, né, e que quando a gente tira o sujeito da vivência dele, ele vai perdendo habilidades sociais, né? E aí quando ele volta para o meio, ele fica perdido. E a gente sabe que o tratamento da dependência química ele deve ser multiprofissional. Então, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro, médico, educador físico, né, artista, porque a arte ela melhora de fato a saúde mental. Então, só que esses profissionais, por exemplo, eles não estão dentro da internação, né, mas eles estão dentro do Sersan, que é um dispositivo que já existe. Por exemplo, a gente também melhorar os postos de saúde, as equipes para atender de forma ali precoce. Eu já rastrear a pessoa ali que está iniciando um consumo para me prevenir que ela se transforme num dependente, né? Porque a gente tem, por exemplo, vou falar do álcool que eu tenho dados mais recentes na minha cabeça, a gente tem aí cerca de quase 70% da população consome álcool, né? Mas a gente tem cerca de 10% que são dependentes. Mas a gente tem uma porcentagem entre 18% e 20% tem um uso nocivo, que se a gente rastrear ele cedinho, ele não vai entrar aqui nos 10%. Então, isso que eu estou falando, talvez a gente investir, né, em estratégias mais básicas e também até mais baratas e mais efetivas, né, para diminuir as chances dessa pessoa ela precisar de uma internação lá no futuro. Posso comentar? Pode, deve. Acho que tudo que a senhora disse é pertinente, sim, mas não é o que as pessoas estão observando na ponta. Não é o que acontece no dia a dia. O dia a dia, infelizmente, se a gente perguntar para várias pessoas que precisaram de apoio dos serviços públicos, não conseguiram efetividade. Então, eu fiz mais de 10 indicações para a prefeitura. A indicação é um documento que o vereador consegue emitir como se fosse uma sugestão ao prefeito. E entre elas é justamente o seguinte: todos os postos de saúde tinham que estar preparados para captar essa informação e fazer o direcionamento. Não acontece. Então, a cidade está cheia de falhas no processo de como lidar com o problema, que a gente acaba vendo que uma população de rua que cresceu mais de 50% nos últimos anos e já está atingindo a ordem de 15 mil pessoas. É muita gente e não dá para tapar o sol com a peneira. A política pública não está funcionando bem. Essa proposição da internação voluntária e involuntária de ser regulamentada em Belo Horizonte é porque isso não funciona. Não funciona devidamente. Pode ter um caso ou outro, mas vamos para as estatísticas, a gente vai observar que o percentual de acionamento dessas ferramentas é baixíssimo. Então, essa é a minha preocupação. Nós precisamos de ter uma cidade que funcione bem em torno de política pública para que esses problemas da dependência química que a gente infelizmente hoje vê nas nossas ruas não continue crescendo e sim que a gente consiga com o tempo diminuir.
Ótimo. Gente, a Janaína vai responder daqui a pouquinho, quiser falar mais, nós vamos fazer só um intervalo rapidinho, enquanto isso você vai participando aqui do nosso Tribuna Livre, que a gente está falando sobre internação involuntária de dependentes químicos, tá bom? Muitas participações aqui no nosso WhatsApp, respondendo a nossa pergunta do dia. Voltamos já. Estamos de volta com o Tribuna Livre. Hoje nós estamos falando sobre a internação involuntária de dependentes químicos. E aqui conosco o vereador de BH, Braulio Lara, do Partido Novo, e a especialista em dependência química, doutora em Ciências da Saúde na área de enfermagem psiquiátrica, professora na Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, Janaína Soares. E você está participando do programa de hoje. Você concorda ou não com a internação involuntária de dependentes químicos? 99412-2179. Essa é a nossa pergunta do dia. Vou trazer aqui algumas participações, eu acho que a gente enriquece aqui o nosso debate. Bom dia, gente, concordo sim, principalmente quando está dando muito trabalho para a família. O poder público tem que intervir a partir do momento que está causando danos à família e o descontrole total na vida das pessoas. É o Luciano, de Venda Nova, que traz essa participação aqui, né, conosco. Temos ainda a participação da Lena. Gente, concordo plenamente, mas porém, eles precisam sempre de ser assistidos, né, de ter um acompanhamento no tratamento. Léo. Tem a Maria de Lourdes, lá de Caeté. Concordo com a internação involuntária, porque quem precisa nunca aceita que está doente. Os vícios são uma doença grave. A Sônia também está participando aqui com a gente. Ela falando o seguinte: eu concordo plenamente, pois quem está nessa situação não consegue discernir por si mesmo o que é melhor para si. Enquanto isso, a família sofre cada vez mais. Maria Aparecida, de Contagem. Eu sou a favor. Seria muito bom para quem não tem como pagar. E tem também a participação da Marli. Na verdade, é a Dora, de Betim. Ela falou que concorda com a internação involuntária, pois o cunhado dela foi curado da dependência alcoólica. Temos aqui também o Sérgio falando o seguinte: Adriana, Léo, bom dia aos convidados. Sobre o assunto do dia, internação involuntária é necessária quando o dependente químico não percebe a gravidade do seu quadro e não consegue tomar decisões que afetam a sua saúde, pois eu vejo pessoas se perderem por uso de drogas lícitas e ilícitas e precisam de políticas públicas para serem tratadas de maneira humana desses dependentes químicos. É o Sérgio, do bairro Concórdia. Patrícia Lamari está dando parabéns pelo tema e falou que quem está nas drogas jamais vai falar que precisa ser internado. Pois é, temos aqui também outras participações, mas vamos trazer aqui também, Léo, também o debate. Deixa eu só ver aqui, a Tânia Rocha. Isso. Bom dia, achando o tema importante. Como proceder quando o paciente foi orientado pelo psiquiatra para procurar esse atendimento de acolhimento ou atendimento? O primeiro passo. Acho que a professora pode nos ajudar nisso, né, professora? Então, o primeiro passo, né, quando o médico, né, indicou o tratamento, é ele buscar o serviço, né? O Sersan, no caso aqui em Belo Horizonte, ele é porta aberta, né? Uma vez que o usuário chega com um familiar, por exemplo, sozinho, não importa, ele vai ser acolhido por algum profissional de saúde e ali estabelecer o projeto terapêutico dele, né? Então, vai ser discutido com ele como que vai ser esse tratamento, né? Se ele vai lá fazer permanência dia, quer passar o dia, 1, 2 dias, uma vez na semana. Isso vai depender muito de como que é a vida do usuário. Por exemplo, se ele tem vários vínculos, trabalha, estuda, não tem porquê, né, ele ficar o dia todo no serviço. Ele ter horários assim estabelecido junto com ele para criar o melhor plano, né, com ele. Avaliar a questão medicamentosa, né, a questão psicológica desse usuário. Então, tudo isso vai ser estabelecido no serviço. Os casos graves são tratados no Sersan. Sim. Fabiana tá brava, viu, com o governador Zema, viu, o vereador. Tá falando o seguinte, que o governador fechou o Galba Veloso, onde lá recebia usuários de drogas, pessoas capacitadas. Será que ela está fechando, né, falando sobre essa questão do fechamento, né, que é um local onde as pessoas precisam de ajuda? Por que fechar? Desculpe, mas o Sersan não é o lugar apropriado para atender essas pessoas, pois muitos estão ao lado de onde as drogas saem. Como tratar essas pessoas? Vão por partes.
essa questão do Galba Veloso? Então, o fechamento do Galba Veloso ele é um reflexo justamente do que vem acontecendo, que é essa nova forma de interpretar o tratamento psiquiátrico, e aí tem toda uma filosofia de trabalho que já vem há anos, e que eu diria até que é a corrente dominante, mas a gente vê o reflexo desses fechamentos dos hospitais psiquiátricos justamente nesse quadro que é observado nas ruas, né? Infelizmente a rua é onde o problema final acaba desaguando, porque quando ele está só dentro de casa, as pessoas às vezes ainda não percebem, a família sofre, mas as pessoas coletivamente não percebem. Mas quando você vê um monte de viciado na Cracolândia usando crack à luz do dia, à noite, a qualquer hora, e todo mundo passa por lá e finge que não está vendo, isso é que é muito degradante. Infelizmente a gente tem essa cena em Belo Horizonte e está tendo cada vez mais em outros lugares, né? Eu acho que se a gente não tiver um tratamento sério sobre esse tipo de percepção de encaminhamento real para tratamentos reais, a gente vai enxugar gelo. Agora eu queria também posicionamento da Janaína em relação ao Sersan, essa colocação que o ouvinte fez, e tem uma outra ouvinte também falando o seguinte, no meu posto de saúde nem psiquiatra tem, e no Sersan não trata, destrata, lá aprende a ser malandro, jeito e gesto da Cracolândia. Justamente que é o que a gente está falando antes, né? Investimento. O Sersan, ele é um dispositivo que ele fica dentro do território, justamente nos bairros, justamente para as pessoas terem mais acesso, né? Então, por exemplo, o Sersan, o rapaz está falando de Venda Nova, lá em Venda Nova tem o Sersan AD, fica próximo à Lagoa do Nada, ali no bairro São João, né? Então, ele fica próximo sempre onde tem transporte, ônibus, né? E, então, é um serviço comunitário, tá certo? Mas, assim, falta investimento? Falta. É o que eu falei pro vereador agora há pouco, né? Os postos de saúde, eles precisam, né, estar capacitados, eles precisam estar preenchidos pelas suas equipes multidisciplinar, né? Os Sersans também. E, além disso, assim, será que o problema da rua é a droga? Se fosse a droga, talvez se a gente limpasse a droga da rua, não existia problema, as pessoas sairiam da rua. Acho que não é bem por aí, né? A questão da rua, da população de rua ter crescido, é reflexo de vários problemas sociais, né, que o nosso país ele vem passando já há algum tempo, né? Então, as pessoas elas estão sem emprego, né, com baixos salários, subempregos, perdendo suas moradias por não ter capacidade de pagar um aluguel, né? Subnutrição, falta de alimentação, dentre tantos outros problemas, o que acaba levando essas pessoas a estarem indo para as ruas, né? A droga, nem toda pessoa que está em situação de rua ela faz uso de droga, mas uma parcela importante faz, porque a pessoa está numa vulnerabilidade importante, né? Ela está sem segurança, é só se imaginar como que você passaria a noite morando na rua, sem parede, sem cama, sem nada. Você se sentiria seguro? Né? Então, muitas vezes acabam fazendo uso da substância para poder, né, conseguir dormir mais rápido ou para perder o medo ali da situação. Então, será que se a gente não tratasse essa base problemática social, não teria um efeito melhor na vida dessas pessoas? Ou se basta simplesmente eu abrir várias internações, vários hospitais psiquiátricos, internar elas, beleza, dou remédio, elas param de usar a substância, depois eu jogo na rua de novo, e aí? Né? Então, acho que questões para a gente pensar. E aí a gente está chegando ao fim do programa, mas só para registrar uma participação aqui de uma ouvinte, não vou identificar, porque ela não falou, ela falou que é a favor da internação, que acha muito importante, só que ela falou que é muito difícil, tem que ter um relatório psiquiatra, que ela acha que o CAPS tinha que ajudar a família, que ela tem 2 dependentes dentro de casa que não aceitam o tratamento. O lidar é muito difícil. O marido dela e o filho já estão em estado crítico, que ela já não sabe mais o que fazer. O marido faz tratamento no CAPS e ele não tem condições de parar sozinho.
Está no finalzinho do programa. Quer falar rapidamente para ela? Só assim, colocar a questão da corresponsabilização no tratamento, né? No Sersans existem também, né, no serviço que existe na rede, o tratamento para a família. Mas, infelizmente, no Sersan AD, de dependência química, há um esvaziamento das famílias por justamente as famílias elas ter esse afastamento, tá nesse sofrimento, mas elas também precisam de cuidado para conseguir lidar com o problema. Vereador, para fechar. Bem, para fechar é o seguinte, não podemos ficar romantizando como se tudo estivesse bem e as metodologias que estão sendo aplicadas não estão resolvendo. Então, é um assunto que tem que vir à tona sim, tem que ser priorizado e, infelizmente, as drogas acometem muita gente e nós precisamos de cuidar dessas pessoas, tratá-las e aí sim, restaurar a vida digna, retomar o emprego, voltar para uma vida social sadia e que a gente realmente prospere em nossa sociedade. Gente, eu agradeço a participação de vocês aqui no Tribuna Livre. Vereador, sucesso para essa discussão. Eu acho que é um assunto que precisa ser debatido e o fato de ter trazido esse assunto também para a pauta, isso é fundamental, principalmente na Câmara, principalmente que o local é a Casa do Povo. Isso. Então que as pessoas também possam participar das discussões, das audiências. Procure o vereador lá também para discutir, para propor coisas, né? Eu acho que é importante esse diálogo e o gabinete com certeza vai estar aberto também. Com certeza. A universidade também, né? Então é necessário ter essa parceria, esse diálogo. Então agradeço que foi assim um dos programas mais ricos. Eu posso falar com certeza, eu tenho certeza que o Léo pensa da mesma forma. Também. É muito importante a integração, né, da Casa do Povo juntamente com a universidade, centro de pesquisa, né, para buscar sempre o bem da população. Não é isso mesmo? Sim, com certeza. Gente, olha só, o Tribuna Livre está de volta amanhã a partir de 11 horas da manhã na América FM, TV Horizonte. Estamos também no YouTube, pesquisa lá TV Horizonte, você vai ver a nossa live e também no aplicativo Vox. Não baixou ainda? Pesquisa lá na sua loja de aplicativo Vox Rede Catedral. O QR Code está aparecendo aí na sua tela. Abra a câmera do seu celular e aponte e fique por dentro de toda a programação da Rede Catedral.